A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 2 de setembro de 2025. Amém, irmãos? Antes de nós orarmos e antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu queria comunicar aos irmãos, só passando para lembrar, que, irmãos, todos os dias, às 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Todos os dias às 7 horas da manhã, irmãos, tem uma oração da manhã para vocês ouvir, para vocês escutarem. Para vocês, irmãos, começar já o dia orando na presença de Deus. Porque, irmãos, quando nós começamos o dia orando, quando nós começamos o dia na presença de Deus, as coisas elas fluem. O nosso dia, irmãos, ele fica mais produtivo quando você começa na presença de Deus, quando você começa orando. Amém, irmãos? Vamos para a palavra de hoje. Irmãos, antes de nós orarmos, vou ler rapidamente a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 32, que vai dizer o seguinte: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Glória a Deus. Irmãos, esse texto muito conhecido, nessa passagem muito conhecida da Bíblia, que fala sobre Davi, no momento que ele vai lutar contra Golias, ele vai lutar contra aquele gigante que estava amedrontando o povo de Israel. A palavra do Senhor vai nos dizer que Golias ele ficou 40 dias amedrontando o povo de Israel, desafiando, tentando encontrar algum guerreiro para lutar contra ele. Irmãos, e o povo de Israel, aquele exército inteiro do povo de Israel, nenhum deles se dispôs a lutar contra Golias, porque eles ficaram com medo, porque Golias, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, ou seja, ele era muito grande. Ninguém tinha coragem de lutar contra ele, por causa da sua estatura, por causa que ele era muito grande, ele tinha uma estatura muito grande. Provavelmente devia ser muito forte também. Então, irmãos, ninguém se dispôs a lutar contra ele. Mas, irmãos, Davi, quando ele chega no campo de batalha, Davi ele não era guerreiro, ele não era soldado. Mas Davi, irmãos, ele chega no campo de batalha porque ele foi levar alimento para os seus irmãos, ele foi levar comida para os seus irmãos. E na hora que ele vê Golias, na hora que ele olha para Golias, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele se dispõe a lutar contra aquele Golias, contra aquele gigante. Quando Davi, irmãos, ele vê aquele problema, quando Davi ele vê Golias amedrontando o povo de Israel, colocando medo, colocando pavor, ele se dispõe a lutar contra Golias. Irmãos, ele não pensa duas vezes. Ele se disponibiliza a lutar contra aquele gigante. Ninguém obriga, ninguém força Davi a lutar contra Golias, não. Ele mesmo, irmãos, ele se dispõe a lutar contra Golias. E sabe, irmãos, o que é interessante? A Bíblia não menciona que Davi ele primeiro orou, perguntando a Deus se ele deveria lutar ou não contra o gigante. Irmãos, a Bíblia não fala que Davi ele dobrou os joelhos perguntando a Deus: Deus, será que eu devo lutar contra esse gigante ou não? Não, irmãos, Davi ele simplesmente ele viu o problema e se disponibilizou a resolver aquele problema, a lutar contra o gigante. Coisa que nenhum israelita tinha feito. Coisa, irmãos, que nenhum soldado, acredito que tinha milhares de soldados no campo de batalha, mas ninguém se disponibilizou a lutar contra o gigante. Mas Davi não, irmãos, Davi ele foi para cima. Davi, ele enfrentou o problema de frente. E sabe, irmãos, muitas das vezes na nossa vida acontece isso conosco. Às vezes a gente fica se perguntando: será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? Será que que Deus está comigo ou será que não? Irmãos, Deus ele está contigo. Davi, irmãos, ele não precisou nem orar a Deus para saber se era a vontade de Deus que ele lutasse ou não contra aquele gigante, não. Irmãos, o problema, ele estava ali. E Davi, ele falou: eu vou solucionar aquele problema. Eu vou matar esse gigante. Davi, irmãos, ele fala: quem é esse incircunciso que está vindo contra o povo de Deus? Ou seja, Davi, irmãos, ele estava cheio de ousadia. Ele estava indignado com aquela situação,
quando todo mundo estava conformado. Tinha milhares de soldados no campo de batalha, todos conformados com a derrota. Mas Davi falou: não, 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 não. Quem é esse gigante que está vindo contra o povo de Deus? Irmãos, tinha milhares e milhares de soldados no campo de batalha. Mas nenhum deles, irmãos, se propôs a lutar contra o gigante. Davi, irmãos, ele chegou. Ele nem era soldado. Não era obrigação dele lutar, mas ele foi e lutou. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, Deus, ele me mostrou que muitos de vocês estão deixando o problema de lado. Assim como aqueles milhares de soldados se contentaram com o problema, se contentaram em sair derrotado. Né? Golias, ele ficou 40 dias procurando alguém para lutar contra ele. Mas ninguém do povo de Israel se disponibilizou. Falou: eu vou lutar com esse gigante. Não. Milhares de soldados, irmãos, no campo de batalha. Precisou uma pessoa de fora, que nem era soldado, que era Davi. Ele não tinha obrigação de lutar. Mas ele foi, irmãos, e assumiu a responsabilidade. Deus, irmãos, ele está falando conosco nesta manhã, para a gente parar de correr do problema. Deus, irmãos, ele não te chamou para você ficar fugindo de problema, não. Deus, ele te chamou para você solucionar o problema. Porque, irmãos, muitas das vezes, quando nós nos deparamos com uma situação, com algum problema, a gente tem de deixar o problema de lado. Ô, irmãos, quantas vezes eu já fiz isso? Eu me deparava mediante um problema, eu falava: depois eu resolvo. Deixa esse problema aqui de lado, depois eu mexo nele. Não, irmãos, Deus, ele não te chamou você para ficar correndo de problema, não. Deus, ele te chamou você para solucionar. Deus, irmãos, ele quer que você resolva esse problema. Não precisa nem de você orar. Porque muitas das vezes, eu vou orar para ver se Deus, ele quer que eu resolva isso aqui. Não, irmãos, Deus, ele quer. Davi, ele não precisou orar. Ele não ajoelhou e falou: Deus, será que eu luto contra esse gigante ou não? Não, irmãos, ele viu o problema. Ele falou: não, é da vontade de Deus que eu resolvo isso aqui. Sabe, irmãos, eu vejo muitas pessoas, muitos cristãos solteiros que querem casar e ficam pensando e ficam falando: ai, Deus não quer me dar um casamento. Deus não quer me dar. Deus não... Não, irmãos, Deus, ele quer te dar. Se você quer casar, isso é um sinal claro de que Deus, ele quer te dar um casamento. Mas como é que você quer casar se você não... Os homens, fala aqui para os homens. Como é que você, homem, você quer casar se você não chega na varoa, se você não chega na irmã? Né? Porque a gente acha que as coisas vão cair do céu. Não, irmãos, as coisas não vão cair do céu. Eu falo também para as mulheres. As mulheres querem casar, mas na hora que o homem chega para conversar com ela, a mulher vai lá e despreza o homem. Aí fala: Deus não quer que eu case. Deus quer que você case, mas você também não ajuda, não é verdade? Irmãos, Deus, ele quer que você solucione o problema. Será que é da vontade de Deus? Deus, eu enviei um currículo aqui, a pessoa está desempregada. Enviou um currículo, será que é da vontade de Deus eu trabalhar? Não, é lógico que é, irmãos. Tem coisa, irmãos, que não precisa nem da gente orar. Tem coisa, irmãos, que é só a gente pegar e fazer, que Deus, ele vai nos abençoar. Irmãos, eu não estou falando aqui que você não precisa orar, não é isso. Mas Deus, irmãos, ele quer que você resolva o problema. Eu tô lembrando uma vez aqui que eu cheguei na igreja uma vez, na minha igreja onde eu congrego, e eu cheguei lá, irmãos, né? Faltavam poucos minutos para começar o culto. Irmãos, eu cheguei lá, a igreja tava uma desordem, a igreja estava bagunçada, porque tinha uma festividade, né? Acho que foi um dia anterior, teve uma festividade. Aí, né, tava muita bagunça, tava muito bagunçado, né, muito balão, porque, né, foi uma festividade, encheu balão e teve comida. Aí, irmãos, no outro dia eu cheguei na igreja, a igreja estava toda bagunçada. Eu falei: meu Deus, não tem ninguém aqui para limpar a igreja. Sabe o que Deus, irmãos, ele falou comigo? Ele falou: estou eu te levantando a partir de hoje para você limpar a igreja. Eu fiquei assim: como assim, Deus? Deus falou: porque, irmãos, o problema está na nossa frente. O problema está na nossa frente, mas a gente não resolve o problema. A gente quer que outra pessoa resolva. Eu comecei, irmãos, a reclamar na minha mente. Lógico que eu não falei nada, mas eu comecei a reclamar na minha mente. Ninguém limpa a igreja, não tem ninguém para limpar a igreja. E Deus, ele falou: então limpa você. A partir de hoje você vai limpar a igreja. Não somente hoje, mas toda semana. Você vai tirar um dia para você limpar a igreja.
Irmãos, o problema está na nossa frente, mas a gente não quer resolver, a gente quer que outra pessoa resolva, não é verdade? Às vezes, irmãos, tem uma pessoa, um morador de rua, pedindo dinheiro, você passa por esse morador de rua, você tem dinheiro para dar, mas você fala, não, outra pessoa vai, outra pessoa dá, eu não vou dar meu dinheiro, outra pessoa vai passar e vai ajudar ele. Não, irmãos, Deus ele chamou você para ajudar aquela pessoa. Se o seu vizinho, irmãos, ele é descrente, se o seu vizinho ele ainda não entregou a vida para Jesus, você acha que Deus ele quer usar quem para poder levar o evangelho para ele? É você. Deus ele quer usar você para levar as boas novas, para poder falar de Jesus para o seu vizinho. Mas a gente fala, não, outra pessoa vai e evangeliza ele. Não, irmãos, Deus ele está chamando você. Deus ele te chamou para solucionar o problema, não para fugir do problema. E Deus, irmãos, ele tem falado muito comigo acerca disso. Irmãos, eu tenho muitas coisas da minha vida, eu tenho, como é que eu vou dizer, procrastinado. Tenho deixado para depois. Muitas áreas da minha vida que eu falo, depois eu oro por isso. Depois eu mexo com isso. Mas Deus, irmãos, ele foi me ensinando. Ele foi me ensinando, falando, não é assim. Irmão, se você não resolver o problema hoje, ele pode virar uma bola de neve amanhã. Sim, irmãos, tem problema que se você não resolver ele na hora, ele só vai acumulando. Ele vai virando uma bola de neve. O problema, ele começa pequeno e vai ficando cada vez maior. Não, irmãos, Deus ele quer que você resolva o problema. Amém? Nós vamos orar aqui neste momento. Pedir para que Deus ele venha tirar toda a procrastinação do nosso coração. Irmãos, tem problema que não é que a gente não quer resolver. Tem problema, irmãos, que é tão difícil. Eu sei. Teve áreas, irmãos, da minha vida que eu falei com Deus, eu não quero mexer com isso agora. Não é porque eu não quero. Mas é porque tá tão difícil que eu falo, não vou deixar isso aqui para depois. Mas não, irmãos, quanto mais difícil, maior vitória também. Quanto mais difícil, irmãos, algo é para você mexer, é aí que você tem que mexer mesmo. Porque, irmãos, se tem algo te incomodando, você não pode deixar aquilo passar batido, aquilo passar em branco. Você tem que resolver esse problema, por mais difícil que seja. Amém? Então nós vamos orar, irmãos, aqui nesse momento, pedindo para que Deus ele venha tirar de nós toda procrastinação, para que ele venha nos ajudar a resolver o problema e não deixar ele de lado, e não deixar ele de escanteio, não. Deus ele nos chamou, irmãos, para resolver os problemas. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, neste momento, eu, juntamente com este ouvinte, ó Deus, entramos na Tua presença, te pedimos misericórdia, Deus, porque a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui orando a Ti. E Deus, neste momento, nessa manhã, eu peço ao Senhor para que o Senhor venha colocar por terra, ó Deus, toda procrastinação. Deus, tira de nós toda procrastinação. Porque o Senhor nos chamou, Deus, para resolver o problema. Seja ele qual for, Deus. Seja qual for, Deus, a área da nossa vida que nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade. Que nós não venhamos, de maneira alguma, Deus, empurrar com a barriga ou deixar o problema de lado. Não, Deus, que nós viemos resolver. Assim, ó Deus, como Davi ele resolveu lutar contra Golias. O problema, Deus, era maior do que ele. Davi, ele era pequenininho contra Golias, que era um gigante. Mas, Senhor, quando ele se dispôs a lutar, o Senhor deu a ele a vitória. Deus, a vitória não vem de nós, a vitória vem do Senhor. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Nos ajuda, Senhor. Porque resolver problemas, ó Deus, muitas das vezes nós não vamos conseguir na força do nosso braço, não. Nós temos que ir pela força do Senhor. Então, nos ajuda, Senhor. Segura na nossa mão, para que nós venhamos solucionar o problema, não pela nossa força, não, mas pela força do Senhor. Tira, Deus, toda procrastinação, tira toda preguiça, todo desânimo. Deus, nos ajude a resolver todos os nossos problemas, porque o Senhor não quer, Deus, que nós venhamos deixar para depois aquilo que nós devemos estar fazendo ou já ter feito. Sim, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha colocar força, que o Senhor venha nos colocar, ó Deus, na posição, na brecha,
como soldados, ó Deus, preparados para a batalha. Sim, ó Deus, muitas pessoas têm chamado. Tem pessoas, ó Deus, aqui que estão ouvindo essa oração, que tem chamado para pregar, para ministrar. Tem chamado, ó Deus, para fazer a obra do Senhor, mas tem procrastinado. Ó Deus, desperta essa pessoa neste momento. Desperta este ouvinte, ó Deus. Que ele venha cumprir o chamado dele. Que esse irmão, ó Deus, ele venha falar do Senhor para as pessoas. Tem irmãos, ó Deus, aqui que tem um chamado para evangelizar, para ganhar almas, para ganhar vidas para o reino, mas estão estacionados. Estão, ó Deus, parados. Não querem saber de cumprir o chamado. Deus, eu te peço neste momento que o Senhor venha despertar. Desperta este ouvinte. Desperta, ó Deus, esse irmão que está dormindo, para que ele venha cumprir o chamado dele. Ó Deus, esse irmão que quer se casar, que quer arrumar uma namorada, que quer, ó Deus, ter um casamento. Mas ele não chega, Senhor, na varoa, ele não chega na irmã, ele não conversa com ninguém. Ó Deus, esse problema não vai ser solucionado dessa forma. Desperta, ó Deus, esse irmão. Esse irmão, ó Deus, que tem um vizinho que está perdido no mundo da perdição. O Senhor, ó Deus, quer usar esse irmão mesmo. O Senhor quer usar esse ouvinte para levar o evangelho, para levar boas novas. Deus, tira de nós toda procrastinação. Nos ajude, Deus, a não fugir do problema. Mas assim como Davi fez, ó Deus, ele foi lá e solucionou o problema. Ele foi lá e matou o gigante. Deus, que da mesma forma que nós viemos fazer, que nós viemos matar, ó Deus, todos os dias, o gigante da nossa vida, os problemas, Deus, que eles venham a ser resolvidos. Porque, ó Deus, o Senhor não nos chamou para correr de problema. O Senhor não nos deu espírito de temor. O Senhor não nos deu espírito de medo. Ó Deus, esse irmão que tem medo de mexer em certas áreas da vida dele. Esse ouvinte, ó Deus, que não quer mexer em certas coisas, porque ele sabe, ó Deus, que vai ser um problema, mas, ó Deus, é necessário solucionar o problema. Nos ajuda, ó Deus, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá ousadia, nos ajude, ó Deus, a resolver o problema e não, de maneira alguma, a fugir dele. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, coração da manhã. Irmãos, lembre-se, Deus ele te chamou para solucionar problema. Amém? Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.